13 horas. No ar, debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvintes, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo Araújo, estou na companhia aqui do Nelson Tavares, da Maria de Fátima Miranda, na técnica ali o nosso Luiz Carlos, telefone Sheilinha e nos filmando aqui o Caio, que disse que tinha travado o Facebook, mas já voltou, né, Caio? Então você que está aí no Facebook, espero que estejam conseguindo nos ver. O nosso programa é o Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar, pode participar, a Sheila vai atender vocês. A Sheila anda triste porque ninguém liga mais para a rádio. Agora é só Facebook, é só WhatsApp, então a Sheila está lá, quem quiser falar com a Sheilinha pode ligar, é o 3386-1400, 3386-1400. Pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, o telefone é o 984867633, 984867633. Não se esqueça de se identificar colocando seu nome, seu bairro e a sua cidade. Pode também ver e ouvir pela internet, em tempo real, no Brasil e no mundo, em radioriodejaneiro.am.br. Também pode ouvir pelo aplicativo no celular. Algumas pessoas têm relatado problemas com o aplicativo TuneIn. Está funcionando, Caio, TuneIn? Não sei, mas tem outros aplicativos. Tem o Simple Rádio e tem o Radiosnet, não é isso? Então tem outras opções também, que aí você pode ouvir pelo smartphone. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre a violência, né? Que tem sido, infelizmente, no nosso país, um assunto que não sai do noticiário. Temos visto aí, infelizmente, notícias muito tristes em relação a crianças que vieram a falecer, desencarnar por balas, chamadas balas perdidas. Vamos conversar sobre isso. O Nelson e a Miranda vão trazer aí a visão da doutrina espírita. Existe bala perdida? Essas tragédias que temos vistos acontecem pelo acaso? Então vamos ver o que o Espiritismo diz sobre isso. E também, infelizmente, a triste realidade do tráfico de drogas. Nós vemos que no Brasil o tráfico ele é muito mais bem armado do que a própria polícia que existe para nos defender. Vimos aí a crise das polícias, vimos a importância que tem a polícia na sociedade. O policial é tão desvalorizado, o policial que ganha um salário tão baixo, que arrisca a sua vida para proteger a nossa. Independente dos problemas que a corporação polícia possa ter, nós vimos que um dia, que mesmo assim não foi uma paralisação da polícia, foi apenas uma dificuldade que eles tiveram em fazer o patrulhamento, a situação já ficou caótica, tivemos arrastões. Então a polícia é extremamente necessária, porém sofre com a questão do sucateamento do seu armamento, dos seus carros, enfim, a violência tomando conta da sociedade. E aí nós vamos para uma outra história completamente diferente, lá no Japão, que é a matéria que nós trouxemos para servir de base para o nosso programa, que está no portal G1. Olha só o título: Como o Japão praticamente extinguiu as mortes por armas de fogo. Quer dizer, enquanto a nossa realidade é uma realidade de muitas mortes por armas de fogo, o Japão, tem até um trecho da matéria aqui, que eu acho que em um ano só foi disparado 6 tiros. Eu nem consegui acreditar numa coisa dessa. Mas eu vou ler um trecho da matéria para vocês, para quem quiser já ir comprando a sua passagem para o Japão. Eu até iria, mas eu mal falo português, ia ser complicado falar em japonês. Então vamos ver aqui a realidade, graças a Deus, muito boa que já existe no Japão. Controles rigorosos fazem o Japão ter uma das menores taxas de crimes com armas de fogo do mundo. O Japão tem uma dessas menores taxas de crimes cometidos com armas de fogo. Em 2014, foram registradas no país 6 mortes, contra 33.599 nos Estados Unidos, no mesmo período. Quer dizer, em 2014, enquanto o Japão teve apenas 6 mortes em decorrência de armas de fogo, nos Estados Unidos, que também é um país desenvolvido, um país rico, nós tivemos 33.599 mortes por armas de fogo. E aí pergunta aqui a matéria: mas qual é o segredo dos japoneses?
Se você quer comprar uma arma no Japão, é preciso paciência e determinação. É necessário um dia inteiro de aulas, passar numa prova escrita e em outra de tiro ao alvo, com um resultado mínimo de 95% de acertos. Eu não acerto nem para matar mosquito, quanto mais para acertar esse índice de acerto aqui. Também é preciso fazer exames psicológicos e antidoping. Os antecedentes criminais são verificados e a polícia checa se a pessoa tem ligações com grupos extremistas. Você vê a organização, né, que a sociedade japonesa já atingiu. Em seguida, investigam os seus parentes e mesmo os colegas de trabalho. A atual lei de controle de armas japonesa ela foi criada em 1958, mas a ideia por trás dela remonta a séculos atrás. A resposta à violência nunca é violência. A polícia japonesa disparou apenas 6 tiros em todo o país em 2015. Então você vê, eu quando li, realmente a fonte é confiável, o G1, mas imaginar que uma polícia num país, tudo bem, o Japão é um país bem menor que o Brasil, mas apenas 6 tiros no ano de 2015, realmente no planeta Terra, é algo para a gente, não é para invejar, não, eu sou espírito inferior, eu invejo, mas é algo para se louvar, né? Que espírito inferior é inveja, né? Imitar. Com certeza. Imitarmos o bom exemplo e louvarmos o exemplo que eles estão dando também para o mundo. Tanto é que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo também, e nós vimos aqui a comparação foi bem distoante. O que geralmente a polícia japonesa faz é usar imensos colchonetes para embrulhar como uma panqueca a pessoa que está violenta ou bebeu demais e levá-la para acalmar na delegacia. Então eles embrulham a pessoa lá, tentam usar o mínimo de violência possível. Nós vemos as abordagens aqui policiais, são extremamente violentas. E lá eles têm essa preocupação também. Especialistas afirmam que nos Estados Unidos a política é de militarização das polícias e isso aumenta a violência na sociedade. Nós estamos com uma discussão aqui no Rio de Janeiro se devemos ou não armar a Guarda Municipal. Por quê? Porque nós acreditamos no poder das armas, quando na realidade não foi por esse caminho que o Japão seguiu. Então você pode não só armar a Guarda Municipal, como existe quem defenda que nós possamos também nós utilizarmos armas. Teve uma campanha há algum tempo que as pessoas devolviam as armas e ganhavam dinheiro em troca, mas há quem defenda o contrário, que se as pessoas defendem o seguinte: se o bandido está armado, nós também temos que nos armar. Então você imagina todo mundo armado, dentro dos ônibus, dentro dos carros, nas casas. Se nós já temos um índice altíssimo de morte por armas de fogo, imagina se nós também andarmos armados. Eu já falei pro Nelson aquela R15, tu já vendeu, Nelson? Eu não tenho nem coragem de segurar, de manter isso em casa. Assim, lá em casa eu só tenho raquete para matar mosquito, arma não tem não. Mas às vezes a gente está aqui brincando, mas quando você se sente inseguro, a sensação de ter uma arma em casa é como se aquilo te trouxesse segurança. Mas, na verdade, muitos que estão com armas em casa já vieram a desencarnar pela sua própria arma de fogo. Porque numa invasão, num assalto, os próprios bandidos utilizam a arma da pessoa para matar. Se há muitos policiais sacando armas, continua a matéria aqui do portal G1, nos primeiros instantes de um crime, isso leva a uma pequena corrida por armas entre a polícia e os criminosos. Para frisar o tabu ligado ao uso inadequado de armas no Japão, um policial, olha só essa história, lá no Japão, um policial que usou a própria arma para cometer suicídio foi processado depois de morto por ter cometido um crime. Então, o policial usou uma arma para se matar e ele mesmo depois de morto ele foi processado, porque lá isso é inadmissível. Não é uma realidade completamente diferente. E, enfim, ele se matou quando estava de serviço. Os policiais nunca andam armados nas folgas e deixam as armas na delegacia quando terminam o dia de trabalho. O cuidado que a polícia tem com as armas de fogo se aplica aos próprios policiais. Então, essa é uma primeira parte aí da matéria. E agora nós vamos tentar comparar, né? Por que o Japão conseguiu esses índices maravilhosos em relação ao uso de armas de fogo, de mortes, um índice baixíssimo de mortes, e nós vivemos essa realidade tão dura, tão cruel. Não só nós, que somos um país ainda em desenvolvimento, mais atrasado como o Brasil, mas a matéria aqui faz uma comparação entre Japão
e Estados Unidos. Estados Unidos, lembrando que é um país que é a maior potência mundial. Então não é a questão de ser um país rico ou não ser rico. A questão é a cultura desse povo. Qual é a cultura do japonês? O que eles fizeram para conseguirem esses resultados tão bons? Então vamos trazer aí o Nelson Tavares, para ele começar falando o seguinte, respondendo a pergunta da produção do programa, qual a solução para a violência na visão da doutrina espírita? E, é claro, tendo como por base aí esse bom exemplo dos japoneses. Seja bem-vindo, Nelson Tavares. Olá, meu caro Eduardo. Olá, Miranda, minha companheira de trabalho, né? Lá do Encontro com Joana. Isso, aproveita aí, fala o dia, o horário do programa, já começou. Hoje ainda, a gente daqui a pouco está no ar, né, Miranda? Às 15h30. 17h30, menino, estou errando o horário. Nem emocionado. Ai, meu Deus, cometi o erro de confundir 15 com 5 horas, né? Às 17h30, todas as segundas-feiras, 17h30. Encontros com Joana de Ângeles. Bom, olá, ouvintes também. É sempre um prazer estar com vocês. Eduardo, a gente sabe que a curto prazo, em uma sociedade violenta, em uma sociedade desorganizada, em uma sociedade com desigualdades sociais, é muito difícil resolver de imediato o problema da violência. O próprio Livro dos Espíritos recomenda que, a curto prazo, que a lei faça esse papel da refreada da prática de crimes. E a médio, longo prazo, para resolver efetivamente o problema, os Espíritos apontam que há uma única solução: a educação. O investimento na educação integral. Não apenas na educação escolarizada, mas nas educações também de valores, na educação familiar. A educação é o único caminho efetivo para que a gente consiga resolver o problema da violência. Mas a violência é imediata e algumas atitudes precisam ser tomadas para que a gente possa viver bem, viver em paz, resguardar o mínimo que a gente tem de bens, de valores, e nesse sentido, a atuação da lei, de uma lei séria, de um judiciário eficiente, são indispensáveis para o equilíbrio da sociedade. Isso a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem um item chamado o duelo, em que os Espíritos dizem: o Espiritismo apagará os últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Ele aponta antes: o caminho para se alcançar essa condição é a educação global. E integral, como diz Joana, né? Ouvindo o Nelson Tavares falando, a gente sabe que no Brasil o cargo de ministro da Justiça está vago. Acho que eu vou lançar seu nome, Nelson Tavares. Seria um bom... Você acha que Nelson Tavares seria um bom ministro da Justiça, né? Porque assim, parece fácil e não é difícil, né, Nelson? A gente sabe o caminho. O que o povo japonês está fazendo não é nenhuma coisa absurda. Nós aqui no Brasil sabemos disso. O problema é que o povo brasileiro também precisa ser um povo mais ativo no sentido de cobrar. Já está melhorando. Nós vemos que pelo menos as redes sociais mostram isso. Existe uma cobrança grande. Tivemos algumas leis, né, de iniciativa popular, a própria lei da ficha limpa, outras, e tem as 10 medidas no combate à corrupção que agora estão tentando derrubar aí, porque não interessa muito. Mas o povo tem que se manifestar mais. Não basta você colocar 1 milhão de pessoas, como no final de semana, nos blocos de carnaval. Se essas mesmas 1 milhão de pessoas forem às ruas pacificamente para cobrar aquilo que o povo japonês tem, por que eles podem ter e nós não podemos ter? Essa que é a grande questão. Mas, Maria de Fátima Miranda, qual a solução para a violência na visão da doutrina espírita? Tudo que o Japão tem hoje é produto de um trabalho muito bem elaborado, não é? Em todas as situações de crise, quando nós vamos buscar a solução, é uma única palavra: educação. Mas não se investe tanto na educação real porque ela dá trabalho. E ela não é de imediato. É que nem uma semente, você planta, você primeiro vai selecionar o vaso para o tipo de planta que você quer colocar, o tipo de terra, a adubagem, os cuidados. Então é a longo prazo, até a germinação da semente. E de acordo com aquela planta, se é uma grande árvore, um carvalho, demanda tempo, outros recursos. Então, educar dá trabalho. E isso fica evidente dentro de casa, quando você quer colaborar com alguém, ensinando a ele como deve ter os limites.
Por isso que muitos pais, às vezes, se privam da grandeza de educadores, porque deixa para os vizinhos, para a pipa, para a rua, para a televisão, para os programas, deseducar os filhos. Não é? E Emmanuel, ele tem uma página no livro Fonte Viva, capítulo 30, que o título é Educa. Ele pega um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É Paulo falando na primeira carta aos Coríntios 3,16. Se nós somos templos de Deus, o templo de Deus não é o corpo que a bala pode matar. O templo de Deus verdadeiro é o Espírito imortal que veste um corpo na terra para se educar. Né? Todas as dores, todas as lutas, desafios, sofrimentos têm um objetivo fundamental, a educação do ser. E Emmanuel comenta esse trecho de Paulo. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transformar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Então, burilar, cuidar da terra, tudo isso exige tempo. Também o Espírito traz consigo os genes da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. E o Japão já traça esse projeto educativo há muito tempo. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes no nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemo-nos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então, isso é do livro? Do livro Fonte Viva, capítulo 30, não é? E quando ele diz que quando nós educamos, transformaremos a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Porque quando nós vemos a sociedade que nós compomos aqui no Brasil, por exemplo, com tanta crise, nós pensamos que está tudo arrasado, que não tem alternativa. Mas nós esquecemos que o engenheiro sideral responsável pela terra, ele é competente. Jesus, não é? Claro. É Jesus. Então, isso não vai prescindir de nós o nosso esforço. Porque aqueles de nós que não se adequarem ao planejamento de iluminação da terra e dos seus habitantes que Jesus traçou, seremos convidados para virar adubo, não é? Com as nossas emoções destrambelhadas, vamos virar adubo num orbe mais atrasado, onde vamos sofrer, mas através das experiências que já levamos conosco, vamos auxiliar esses outros povos primitivos. A gente tinha conversado antes do programa, a gente procura se reunir antes do programa para ver qual a linha que nós vamos seguir. E o Nelson tinha comentado que o povo japonês houve um progresso grande depois da própria guerra, não é? Isso tem que ser avaliado, né, Nelson? Nem sempre foi assim. Toda conquista no campo moral deve ser contextualizado pelo que o motivou, porque toda mudança radical é difícil a gente manter a longo prazo. Só quando você tem uma experiência de dor, é importante que a gente mantenha, porque a gente tem na memória o que causou todo aquele sofrimento. E o Japão viveu toda essa mudança, essa modificação que a gente está observando aí no texto, que o Eduardo acabou de ler para a gente, a partir de uma das guerras mais terríveis que essa humanidade foi possível observar. E essa experiência de dor no inconsciente, ou ainda no consciente, de toda aquela população, motivou que a população fosse parceira do governo, no sentido de cobrar a ideia de um país sem armas. Agora, aí as pessoas vão me perguntar, mas no Brasil, será que isso cabe? Será que isso é válido? Eu queria fazer referência rápida, Eduardo, ao livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ali a gente tem a narrativa de uma cidade, de um ponto de socorro, né, em regiões de sofrimento, e esse posto de socorro tem diversas armas
que não são como as nossas, porque no plano espiritual, mas há a presença ostensiva de armas. E André Luiz fica surpreso como é que um posto de socorro e de auxílio possui armas no entorno, nos seus muros. E um trechinho rapidinho, o mentor Alfredo explica assim para André Luiz: é imprescindível considerar que estamos aqui em serviço e precisamos, antes de tudo, defender em qualquer circunstância esse serviço. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Portanto, se há alguma coisa a ser preservada e que isso seja feito por meio das armas, em nome da justiça, que a justiça seja feita pelas armas. Tanto é que a polícia japonesa, ela utiliza as armas, mas com muito critério. Em último caso. Último caso. E a responsabilidade em apresentar os cartuchos, né? E aqui no Brasil não, qualquer coisa tu já está tomando tiro, né? Olha. Essa questão deve ser a última, né? O último recurso são as armas e não o primeiro, né? Eu ouvi um relato de um motorista que foi sequestrado e ele falou, ele estava dando entrevista na rádio, ele falou assim: eu rezava para a polícia não aparecer. Olha que loucura. Por quê? Você está dentro de um carro, você está sequestrado. Se os bandidos começarem a trocar tiros com a polícia não quer saber se tem refém dentro do carro, se não tem. Vai ser tiro para tudo quanto é lá. Então o próprio refém, ele rezava para a polícia não aparecer. Porque uma polícia inteligente, ela iria fazer o quê? Um cerco. Porque ela não sabe se dentro daquele carro tem só. E mesmo que tenha só bandidos, a ordem não é sair matando todo mundo, é prender. Fala, Miranda. Mas o armamento em qualquer sociedade começa na infância. Como quando nós vamos escolher os brinquedos para as nossas crianças e vamos repetindo, né, reproduzindo o rifle, o R-15, a espada, a faca, o revólver. Então, esse armamento já começa aí também na sociedade. Nós sabemos que lá no Japão existem as artes marciais, né? Mas as artes marciais têm em potencial objetivo educar, sim, não é? E habilitar ele na defesa. Na defesa. Sabemos que a sociedade do Japão está muito evoluída, mas lá também ocorrem situações graves. Com certeza. Mas uma polícia e um governo voltados para minimizar esse tipo de crise violenta vão desenvolvendo recursos tipo esse, desarmar a arma de fogo. Eles usam os punhais, ainda usam venenos, não é? São métodos que eles ainda usam, mas a sociedade como um todo já não fabrica isso. Porque numa sociedade onde a arma não é permitida com tanta facilidade e tem um prazo de validade, quando sai daquele período você tem que enfrentar todo o exame novamente para se reabilitar. Logicamente, as crianças não são armadas desde a infância. Olha, agradecer, nós estamos aí com uma audiência muito boa pelo Facebook, o pessoal que está no Facebook, a gente só tem como monitorar o Facebook, né? Mas eu acredito que também pela rádio, pelo smartphone, tem muita gente nos ouvindo, nós agradecemos. Você que está no Facebook pode ajudar para a audiência aumentar ainda mais. Basta você ir lá no Facebook e compartilhar. Compartilhe para que os seus amigos também possam ouvir o programa e conhecer a Rádio Rio de Janeiro. E como falta pouquinho tempo para a gente ir para o intervalo, eu sempre gosto de ler a questão 685A de O Livro dos Espíritos, que é o caminho que o povo japonês seguiu e que nós deveríamos seguir também, que é a educação. Allan Kardec fala o seguinte, que a educação moral, ele não está aí, ele como educador poderia dar ênfase à educação intelectual, mas ele fala da educação moral. Diz ele: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, essa frase de Allan Kardec é fantástica, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípio, sem freio, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, quer dizer, um povo educado não tem necessidade de leis tão severas, não tem necessidade de dar tanto tiro. Nós vimos que nas Olimpíadas, o pessoal que veio do Japão para cá, quando acabava lá os jogos, eles limpavam toda a arena, enquanto os brasileiros sujam. Ainda dizem o seguinte: eu estou sujando para o gari ter o que fazer. Então, um povo sem educação... Mas o brasileiro vai para o Japão e toma cuidado com a multa. Exatamente. O brasileiro no Japão se comporta perfeitamente. Então, cabe, como diz Allan Kardec aqui na questão 685A de O Livro dos Espíritos, trabalharmos para ter uma educação de qualidade. Não só uma educação intelectual, mas, sobretudo, uma educação moral com base na família. Então,
Luiz Carlos já botou a musiquinha, vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Eu, Cristiano Moreira, estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia, com reprise aos domingos 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, teremos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Eu sou Eduardo Araújo, estou na companhia do Nelson Tavares, da Maria de Fátima Miranda. Estamos tratando aí do tema violência e com um bom exemplo, né? O Japão praticamente extinguiu as mortes por armas de fogo. Eles, acreditem, a polícia japonesa disparou apenas 6 tiros em todo o país no ano de 2015. É isso mesmo, eu não acreditei, mas é verdade. É uma realidade tão diferente da nossa, onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos,
eu durmo e acordo ouvindo som de tiros. Se tornou uma coisa normal. A gente caminha pelas ruas ouvindo som de tiros como se estivesse ouvindo fogos de São João ou de Ano Novo. É uma triste realidade a quantidade de armas de fogo e de tiro que se dispara no nosso país. Enquanto no Japão, no ano de 2015, foram apenas 6 tiros registrados. E a polícia japonesa só utiliza a arma de fogo em último caso. Eles são treinados em artes marciais somente para defesa, para imobilização. Enfim, nós vimos que a educação, o investimento maciço em educação, sobretudo no pós-guerra japonês, fez uma diferença muito grande, fazendo com que eles tivessem um grande avanço, né, em toda a sociedade. Vamos trazer agora aqui para conversar, lembrando que você pode continuar participando, tá? O telefone é o 3386-1400, a Xelinha vai atender vocês no 3386-1400. Pode também mandar a mensagem pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633, colocando seu nome, seu bairro, a sua cidade. E também pode assistir pela internet, no Brasil e no mundo, em radioriodejaneiro.am.br. Então, outra questão que envolve a violência, e aí bem diferente da realidade do Japão, no nosso país, é a nossa reação diante dessa violência toda. Muitas pessoas, eu acho que você que está aí nos ouvindo, nos vendo, talvez se identifique com o que nós vamos tratar agora. Tem muito medo de sair na rua, por quê? Bala perdida, a famosa bala perdida, que a gente vai conversar sobre isso agora, ser assaltado, sofrer algum tipo de violência. Isso está levando as pessoas a ficarem muito deprimidas. Então, quem é psiquiatra está com seu consultório lotado. Tentem marcar uma consulta com um psiquiatra que vocês vão verificar que não tem vaga. É coisa para um mês, porque a quantidade de pessoas que estão buscando o psiquiatra em relação ao remédio, porque as pessoas acham que o remédio vai resolver o medo. A síndrome do pânico. Quantas e quantas pessoas estão com síndrome do pânico? Sobretudo as pessoas que já passaram por alguma situação de violência. Eu, graças a Deus, passei por isso há alguns anos. Fui assaltado junto com a minha esposa. Parecia cena de filme. Fuzis apontado pra gente, mas conseguimos sair daquela situação, né, com ajuda espiritual, graças a Deus. E não me recordo de não fiquei com nenhum trauma. Mas tem pessoas que, depois de uma situação como essa, não conseguem sequer sair de casa. Porque é algo realmente muito delicado de você lidar. Então, Nelson Tavares, vamos trazer aí você e Miranda, que estão fazendo um programa sobre Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles trabalha muito bem esses temas, que é a depressão, as fobias, a síndrome do pânico. Como as pessoas podem lidar em relação a esses medos? Você que está aí nos ouvindo, nos vendo, vamos ver o que é Joana de Ângeles, o que a doutrina espírita pode nos ajudar a lidar com o medo da violência. Um pequeno introito. Uma das coisas que Allan Kardec fala na codificação é que uma grande contribuição do espiritismo é conseguir vencer o materialismo. Uma coisa indispensável para o espírita é confiar, mais do que conceber do ponto de vista meramente intelectual, confiar na ideia de que a assistência do plano espiritual é muito, muito, muito presente. E ainda, não se esquecer de que a vida material é o que a gente vive, a gente não pode se afastar dela, mas a existência de uma vida espiritual não pode ser ignorada. A existência de uma bala perdida nos leva para a compreensão e a constatação de quanto ainda vivemos numa sociedade injusta, violenta. Porém, a gente não pode esquecer que alguma razão que a gente ainda não consegue alcançar, a espiritualidade amiga que protege a todos e não abandona ninguém, tem para que isso acontecesse. Tem um texto lindo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Desgraça Real. Neste livro, nesta leitura, a espiritualidade nos lembra de que aquilo que nos parece, num primeiro momento, uma desgraça, do ponto de vista espiritual, pode ser uma bênção para aquele que desencarna. Não que as balas perdidas ou qualquer crime sejam dignas, não são. Definitivamente isso constitui uma catástrofe na vida de qualquer família, é muito ruim.
Mas se a gente começar a visualizar esses mesmos fenômenos do ponto de vista espiritual, a gente consegue compreender que Deus tem razões mais profundas que justifiquem aqueles acontecimentos. A minha mãe deve estar assistindo e deve estar rindo que ela fala assim, o Eduardo é engraçado, ele vai na rádio, fica falando tudo diferente, que eu falo assim, mãe, evita sair para determinados lugares, não evita pegar ônibus em determinados dias e horários, porque, mas você não tem fé? Não é essa a questão, nós conversávamos também sobre isso antes do programa. A gente podendo evitar a previdência, você podendo evitar ir para determinados locais, que você sabe que os índices de violência estão muito grandes, que está tendo muito assalto, você evite. Agora, se você precisa realmente ir, claro, a gente entende que faz a sua oração e vá. Miranda, você até comenta essa questão, que eu vou ler agora, que tem a ver com isso, né? Porque será que tem acaso, será que tem bala perdida, que é o que o Nelson estava falando? Na questão 853 de O Livro dos Espíritos, 853, item A, Allan Kardec perguntou o seguinte aos espíritos: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Quer dizer, será que a gente só morre quando chega a hora? Que é a frase que a gente sempre fala. Resposta dos espíritos: não morrerás. E tens disto milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez tal escolha desta ou daquela existência. Quer dizer, os espíritos garantem, né, que nós só vamos morrer quando chegar a hora. Agora, evidentemente que devemos tomar precauções. Se eu sei que em um determinado local está tendo um tiroteio, eu vou falar assim, não, tranquilo, só morro quando chega a hora e vou passar lá tranquilamente. Então aí já é uma imprevidência, não é, Miranda? A fé raciocinada, ela nos traz essa lógica, né? Se está havendo um tiroteio, um conflito, e eu tenho condições de fazer uma opção de lugar, de passagem, ou aguardar, esse é o que manda a razão. Agora, não vamos esquecer que a Joana, nós vamos encontrar a grande utilidade da série psicológica da Joana justamente nesses dias que nós estamos vivendo. Porque o nosso maior conflito é que nós não nos percebemos espíritos, filhos de Deus, imortais. Joana, quando ela vai começar a série psicológica de Jesus e Atualidade, mas tinha o livro dela, Autodescobrimento. Justamente quando ela nos faz raciocinar o ser espiritual que nós somos. Porque sem nos descobrir, nunca vamos nos conhecer. E sem nos conhecer, como é que nós vamos trabalhar fobia, medo, morte e tantas outras questões? Né? Então a responsabilidade está em sabermos, uma coisa é fato, vamos desencarnar, morrer, vamos morrer. Agora, de bala perdida, que não tem bala perdida, tem bala com remetente anônimo, porque você não sabe de onde ela veio muitas das vezes. Mas perdida nem achada não existe. Meu afilhado, ele sofreu um tiro de fuzil a longa distância, né? Desencarnou com 17 anos e, graças a Deus, eu tenho certeza que ele está tranquilo onde estiver. Mas por que eu tenho essa certeza? Porque ele foi um jovem pacífico. Ninguém nunca ouviu aquele garoto respondendo mal a alguém, xingando um palavrão, desrespeitando. Então, que nós vamos desencarnar é fato. De bala anônima, né? Engasgado, de câncer, e o mosquito da dengue. Porque ele não dá aviso prévio quando vai picar. Então, cada um de nós está na linha de risco. O que nós estamos fazendo para transpor esse portal? Pode ser a qualquer momento. Então, a Joana, ela vem nos orientar como nós devemos fazer para nos perceber seres imortais. Né? E na condição de seres imortais, no nível de maturidade espiritual, emocional, psicológica que nos encontramos. E identificando as nossas limitações e dificuldades, que são muitas, como tratar cada uma delas. Mas isso demanda tempo, porque a obra da Joana também é uma obra de educadora. E o trabalho de educar, como falamos antes, demanda tempo, requer dedicação. E sem esperar que o retorno venha de imediato. Porque todo o nosso propósito é em colaborar. Olha, Paulo Freire, educador, ele diz, ninguém educa ninguém. Mas nenhum de nós pode prescindir, quer dizer, dispensar a participação do outro no nosso processo evolutivo. Então, nós sabemos de uma coisa.
Ao nosso alcance estão pessoas que podem, de alguma forma, se beneficiar com o nosso esforço moral. Mas nós não vamos exigir dessas pessoas que, porque nós estamos nos esforçando e elas compartilham conosco, que elas sejam do nosso nível naquele momento. E o nosso grande conflito, quando se trata de educar, é porque nós definimos a nossa filosofia de vida e queremos que outros se enquadrem nela. Então vem sofrimento de tudo que é lado. Vamos agradecer aqui o pessoal do WhatsApp, a Jucineide de Niterói. Ela diz que para ela todos esses problemas que estão acontecendo podem ser dívidas do passado. Claro, sofremos hoje o reflexo do que fizemos ontem. É a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. A Vilma de Duque de Caxias, ela ressalta que a educação é o caminho, sobretudo a educação dos pais. Com certeza. Você vê os valores dos japoneses, são muitos valores da família. É muito forte isso no Japão. Agora aí fica uma pergunta. E nós, somos educados já? Porque e o AR-15 mental? Exatamente. Nós não estamos com a arma aqui na cintura, nem guardada. Né? Mas e o AR-15 mental? Há muitos anos ouvimos uma palestra do José Raul Teixeira, com muita saudade, que ele se recupere, né? Que possamos contar ainda com a palavra dele esclarecedora, onde ele falava isso, que nós estamos cansados da belicosidade de uma arma exterior, mas trazemos aquele AR-15 mental, através de um dardo, através de um índice de cólera, não é? Através de um desejo de se vingar, nós detonamos as nossas células que compõem nosso corpo, e vem o câncer e vem outras mazelas. Vamos agradecer também aqui a Ângela de Quintino. Tem gente que só mandou palminho, não botou o nome, o Éder Luiz. Agradecer também a Rejane de Gianópolis, pessoal do WhatsApp, a Maria Clara. Eu não estou vendo aqui, Maria Clara, de onde você é. O Jorge Luiz, da Pavuna, ele está perguntando aqui, cadê os CIEPs? É verdade, a educação é a base, mas infelizmente por questões políticas a coisa não avança. Adriana de Piratininga, fazer mais campanhas de evangelização, ela diz aqui, com certeza, a evangelização espírita, a evangelização católica, evangélica, budista, levar as nossas crianças para ouvir a palavra do bem, para terem noção de Deus, é fundamental. O Anderson de Bento Ribeiro, ele diz que esse trabalho no Japão começou desde o século XIX, é verdade, não é um trabalho recente. Edilaine de Petrópolis, dizendo que o Nelson Tavares está corretíssimo. Eu não vou nem ler o resto, que se você falou que o Nelson está correto é porque está certo, né, Nelson? Não vou nem discutir. Obrigado, Edilaine. O Carlos Vinícius de Irajá, também agradecer. O Eduardo dos Santos de Del Castilho, Valéria de São Gonçalo, a Maria Clarice, que sempre nos acompanha, de Petrópolis. Ela diz que quando sai de casa se conecta com os irmãos da pátria espiritual e pede sempre proteção divina. Mas aí, Nelson, vamos pegar esse gancho da Maria Clarice. O espírita, o católico, seja lá o que for, evangélico, ele não tem privilégio porque é cristão. Ele, se tiver que passar por uma aprovação, eu já só fui assaltado e conheço pessoas que já foram assaltadas na porta do centro espírita, e aí? O que pensar? As vicissitudes visitam a todos, estamos todos ainda em mundo de provas e de expiações. A diferença está, e eu digo sempre que esse é um dos grandes benefícios da doutrina espírita, em que a compreensão que o espírita tem sobre os fenômenos e os fatos que acontecem na sua vida são diferentes daquela visão materialista ou até espiritualista fora do espiritismo. A gente tem na própria doutrina a informação de que nada acontece por acaso. Existe uma frase de Joana de Ângeles que eu amo e tenho comigo sempre. Joana diz que a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. O que não significa determinismo, mas significa que o espírita consciente precisa reconhecer e ter cuidado. Se está com um fato de violência, eu não vou até ali, porque o cuidado não me coloca numa relação causal com aquilo que vier a acontecer dali por diante. Também agradecer a Sheila Correia de Teresópolis, a Mara de Nova York. A Mara está sempre nos dando essa audiência lá direto de Nova York. E aí, Mara, vamos compartilhar, né, para divulgar o espiritismo, divulgar a rádio aí em Nova York, Estados Unidos. Você que está no Facebook é um grande aliado na divulgação da rádio. Graças a esse trabalho de compartilhamento, a rádio tem tido muita, mas muita gente chegando, inclusive não espíritas. Então você que está aí nos assistindo, que você que não é espírita, seja muito bem-vindo, porque a doutrina espírita, ela é para todos, e ela deixa claro que a salvação
não é para quem é espírita, é para quem faz o bem. Não importa a sua religião, ou até mesmo se você não tem religião, porque tem muita gente que se diz ateu e que é melhor do que muitos de nós religiosos. Então, muito obrigado a todos vocês que estão chegando. Mais uma vez, a Marinalva da Penha está mandando um monte de mensagem aqui. Ela diz que nunca deu presente de brinquedo de arma para criança. Isso é muito bem lembrado, né? Eu também não dou, meus filhos nunca tiveram. E os que ganharam foram doados. Eu tinha uma metralhadora. Por isso que você hoje tem medo, não é? Mas graças a Deus eu não dei tiro em ninguém, não. Eu tinha uma metralhadora. Eduardo, Ana Lúcia está querendo saber, não entendi o nome do livro. O primeiro livro da série psicológica da Joana é Jesus e a Atualidade. Ele vai pontuar várias situações. Depois tem o livro Plenitude. E toda a série dela nós vamos trabalhando o autodescobrimento para depois nos conhecer. Olha, a gente está com mais de 90 pessoas assistindo ao vivo. Eu quero ver o número 100 aparecer aqui. Esse número parece que ele é sagrado, né? Então, ó, vamos compartilhar e nos ajudem a chegar às 100 pessoas ao vivo vendo pelo Facebook. Eu até peço desculpas que a gente fica, ao invés de olhando para vocês, olhando aqui... A gente está aqui trocando informação, a gente né? Exatamente, precisa dar conta também. Você que está no Facebook... a gente sempre procura conversar com vocês. Nós mantemos ao longo do dia e da semana como se fosse um fórum de debate mesmo sobre o tema. Então nós vamos entrar, nós vamos responder as dúvidas, porque agora realmente se torna quase que impossível devido à grande quantidade de pessoas, tanto no WhatsApp quanto pelo Facebook, mandando mensagem. Pelo WhatsApp a gente tem mais dificuldade em responder porque não tem como salvar. Logo após o nosso programa, o outro programa já vai chegar aqui e vai utilizar o WhatsApp. Mas o Facebook não, fica registrado lá. Então a gente consegue manter essa interação até a gente criar uma solução para o WhatsApp também. Não podemos esquecer que a maledicência, não é? Que nós havíamos realmente refletido sobre essa arma que é a língua. Perfeitamente. Quantos dardos, tiros a gente dispara pela língua? Quantos crimes que a sociedade não conhece, que foram cometidos com a maledicência? Na verdade, a gente reconhece, Chico tem histórias lindas nesse sentido, situações em que o mau pensamento, a má palavra, a ausência de um auxílio trouxeram prejuízos inimagináveis para as pessoas. Daí a educação, Joana, no livro O Homem Integral, lembra disso, a gente muito ainda materialista, se preocupa em proteger o corpo da violência urbana. Mas a gente não traz, por exemplo, uma educação espiritual para os filhos, de modo a que eles consigam se proteger das dificuldades no trato diário com colegas e pessoas que por eles passam na rua. Essa também é uma educação na qual a gente precisa investir. A nossa responsabilidade social quando vamos às urnas, não é? Porque protestar contra aqueles que têm a altura, a possibilidade de colocar em vigência as leis, não é desacatá-los, não é xingar, não é induzir a discórdia, a baderna na rua, mas é justamente ter essa consciência que está ao alcance de cada um de nós operar essa transformação. Olha só, não sei se foi a presença da Miranda no Facebook, mas nós passamos de 100 pessoas ao vivo. É a primeira vez. Então, Senhor, deve ser, porque a necessidade da Miranda é tamanha que Jesus duplicou o socorro. Então, muito obrigado a todos vocês pela essa audiência, pelo carinho com a gente. As pessoas ficam aqui torcendo, não, vamos passar, vamos conseguir. Então, o pessoal que está no Facebook aí, nós agradecemos, a Ruana Balduína, a Lucimar Nascimento, a Maristela, a Tânia, Márcia Rodrigues, Fabiane Veloso, Maria Clara Portugal, Márcia Torres da Silva, nossa amiga lá da Casa Espírita, União Espírita Carlos Chagas, minha mãe, minha tia, muita gente aqui, amiga. Os alunos de Nelson Tavares estão aqui falando que ele é o melhor professor do mundo. Alunos e companheiros do Centro Espírita Joana de Ângeles. Quero agradecer a todos, porque o nosso esforço aqui em divulgação da rádio é para a valorização desse projeto fabuloso e valorização também de todo o trabalho da parte administrativa, técnica, da diretoria, dos colaboradores. É muita gente trabalhando para que a rádio possa levar. Sim, a nossa diretoria tem dado todo o apoio, todo o incentivo para a gente fazer esse trabalho. Nós temos tido um resultado fantástico no nosso Clube da Fraternidade, porque o que mantém toda essa estrutura aqui da rádio, gente, nós temos muitos funcionários, eu não sei, o Caio que está aqui, não sei se é 40 funcionários, não sei, em torno de 40 funcionários, nossos técnicos, operadores. Quem sustenta a rádio são vocês, somos nós que contribuímos através do Clube da Fraternidade
para fazer com que a rádio possa levar essa mensagem de paz, de esperança, mesmo diante de toda essa dificuldade que nós temos vivido. Então, estamos chegando aí nos últimos 5 minutos do programa. Vamos aproveitar aí para a Maria de Fátima Miranda e para o Nelson Tavares fazerem as considerações finais. As nossas considerações finais são justamente no sentido, quando nós ouvimos falar das conquistas de paz em qualquer canto da terra, isso nos traz a responsabilidade de que nós também podemos, não é? Sabemos que existem as migrações reencarnatórias também. Espíritos que reencarnam durante um período num continente, depois vêm para outro. Nós escutamos os espíritos falar que o perfil do povo brasileiro é o perfil daqueles espíritos que estão cansados de belicosidade. Mas ainda guardamos em nós muitos traços de brutalidade. E nisso nós podemos, cada um, em si mesmo, fazer esse trabalho. Nelson Tavares. Eu vou concluir com a pergunta 796 do Livro dos Espíritos, que, na sua síntese, vai dizer: ainda vivemos numa cidade depravada, numa comunidade em descompasso com o bem. O que for necessário fazer para combater a violência, combatamos. Que leis mais severas, que polícia mais eficiente, que judiciário justo e tudo mais que for necessário sejam feitos. Mas, e aí abrem-se aspas, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Questão 796 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Isso aí. Nós agradecemos muito a Allan Kardec, que ele, como educador, sempre deu um incentivo muito grande. Ele poderia se voltar só para o lado da educação intelectual, mas ele buscava sempre a educação moral, porque no fim das contas não basta você ser inteligente, você tem que colocar a inteligência ao seu favor e a favor da sociedade. Mais uma vez aqui aproveitar para agradecer ao Johannes pelo Facebook, está sempre com a gente também, a Leia Chagas, tem uma companheira aqui, a Ana Paula de Nilópolis, disse que não conseguiu acessar o Facebook, mas que está ouvindo pela rádio. Ainda tem muita gente que consegue escutar a rádio pelas ondas do 1400, isso é muito bom. Esperamos que continue muito tempo ainda. A Maria Clara Portugal, que nós já falamos, a Bernadette Domingues, Consolata Batista, Ana Lúcia, Cássia Silva, Vilma Santos, enfim, Leandro Reis Sobrinho, nosso amigo. É muita gente para agradecer, mas nós agradecemos do fundo do coração mesmo, porque o que está acontecendo aqui na rádio, eu tenho certeza que se o nosso querido Gerson Simões Monteiro, que durante anos e anos esteve aqui nesse microfone, ele estaria muito feliz, porque tudo que ele sempre sonhou para a rádio é isso, que a rádio se tornasse cada vez mais conhecida e que a mensagem da doutrina espírita, de fraternidade, de paz, pudesse chegar a todos. Então, para você que está aí nos ouvindo pelo rádio, pelo celular, pela internet, pelo Facebook, entendam uma coisa. Por mais difícil que esse momento que nós estejamos passando, você que está em depressão, você que está com síndrome do pânico, você que não sai de casa, vamos orar mais, vamos confiar mais. Os espíritos dizem uma coisa, eu sempre falo isso para os pacientes, independente de ser espírita, católico, evangélico, budista, assim, frequentem as suas religiões, frequentem a sua igreja, porque tem um espírito, não sei se foi o Viana de Carvalho, que ele diz o seguinte, que a gente deveria frequentar a casa espírita pelo menos 3 vezes por semana. Porque nós somos muito frágeis ainda, como dizia Jesus. Então, dentro dessa fragilidade, a frequência à sua instituição religiosa, à sua igreja, ao seu centro espírita, fortalece. Porque esse medo, a gente não pode se conformar com ele. No culto do Evangelho no lar. Culto do Evangelho Nós no lar. convidamos tanta gente para dentro da nossa casa, mas não convidamos Jesus, muitas vezes. Exatamente. Então, é preciso que a gente busque ajuda espiritual. Porque a violência, ela é uma realidade. Mas nós nos conformarmos com a depressão, com a síndrome do pânico, com as fobias, isso não é a nossa realidade. Não é isso que se espera de um cristão. É o que Jesus sempre nos conclamava, a fé. A fé é o caminho. Nós não temos a fé ainda, mas a fé é uma construção. É através dela que a gente vai adquirindo confiança para enfrentar os nossos medos. Nós temos que sair para trabalhar, temos que pegar o ônibus, temos que pegar o nosso carro. Sabemos que não temos privilégio nenhum, mas que devemos confiar, como dizem os espíritos, só vai nos acontecer aquilo que for necessário para o nosso crescimento espiritual. Jesus ainda dizia mais: não temeis aqueles que só podem vos matar o corpo e depois nada mais podem. É uma frase muito bonita. Claro que eu, Eduardo, tenho um medo danado de perder o corpo físico, mas o caminho é esse. A morte não existe,
Essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Então, muito obrigado a Nelson Tavares, muito obrigado a Maria de Fátima Miranda, ao Caio, Luiz Carlos, Sheilinha na técnica, a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam e fizeram a gente bater o recorde hoje de pessoas ao vivo no Facebook. Muito obrigado a todos, até o próximo debate na Rio, quinta-feira, com Marcos Alberto Demário. Um grande abraço. Debate na Rio.